Olá, agora sim, depois de termos concluído todo esse caminho inicial dos passos de posicionamento, estamos prontos para começar aqui, então, os passos de ação, o módulo 3 desse curso, especificamente, né, começando agora pelo sexto passo, certo? Como vimos, então, nós já passamos pelos passos, né, por todos os passos de posicionamento, como acabamos de transitar nos 5 passos anteriores, e agora os passos de ação, que são os próximos 4, não? Eles se agrupam também, o sexto e o sétimo passo, como os passos de ação, cuja ação específica, né, aquela orientada é mais especificamente a questão da mudança de comportamento, né, uma mudança mais profunda, mais efetiva. Agora sim, depois de todo esse caminho, começamos a fazer, né, a operar as mudanças mais concretas em toda a nossa vida. E depois, né, no oitavo e no nono passo, a reparação dos danos causados, que esse também veremos ainda para frente, mas é um momento, né, muito profundo, muito intenso deste processo, que depois de termos passado né, por toda essa questão do posicionamento, nos prepara, né, para algo mais complexo como isso que iniciamos agora, essa caminhada. Então, o enunciado do sexto passo é: prontificámonos inteiramente a deixar que Deus remova todos esses defeitos de caráter. E a palavra-chave é a prontidão. Nesse passo também, né, nós vamos discutir um conceito bastante controverso, bastante mal interpretado ou, né, talvez já expirado, que é justamente o conceito de defeito de caráter, né, que como eu já disse, como vamos ver nesse passo especificamente, né, é um conceito ultrapassado que precisa ser abolido do nosso vocabulário. Tá? Mas vamos chegar lá, calma, né, que temos tempo para isso. Os passos anteriores prepararam um terreno para que a mudança concreta aconteça. Nos deram uma visão mais realista da nossa situação atual, para que possamos começar a trabalhar na reconstrução da nossa vida. Agora é que começa o trabalho efetivo. Os passos de ação são aqueles que vão nos ajudar a modificar a realidade mostrada pelos passos anteriores. Porque, como tinha dito, é realmente muito difícil, né, começar a produzir mudanças significativas numa vida que não está muito claramente compreendida, num processo que não está bem sedimentado, bem estruturado. Como o exemplo que eu disse, de querer construir uma casa sem fazer todo o planejamento prévio que representa, né, desde a construção, né, do desenho, né, da planta básica, né, da planta baixa, de pensar como a gente espera que essa casa fique, né, o que seria um croquis ou um desenho, né, não precisa ser físico, mas mental pelo menos, né, depois uma avaliação de tudo o que vamos precisar de material, de recurso, de investimento, o tempo que pode demorar, enfim, tudo, e todo esse trabalho prévio ao início, né, de cavar o primeiro buraco de fundação, de colocar o primeiro tijolo, né, um trabalho muito intenso que vai garantir que o trabalho posterior ele tenha mais chance de ter sucesso, certo? Então, nesse sentido, né, tudo o que passamos antes, nos passos anteriores, nos preparam para isso. Até esse momento, o caminho dos 12 passos tem nos posicionado num lugar estratégico perante o nosso problema, perante Deus e perante nós mesmos. Mas por quê? Porque agora é que começa a mudança. E como vemos aqui, né, uma janela que se abre, que nos mostra a realidade desde uma perspectiva
mais integral, mais inteira, né? Que foi o que aconteceu nos passos anteriores. A gente conseguiu ver como temos ali, né, o nosso problema no primeiro passo, né, a compreensão do problema para além do consumo de droga, né? Percebemos então que tínhamos um problema que era, né, também de base comportamental, que tínhamos um problema que estava relacionado com, né, nossos hábitos, nossas emoções, outros vícios que a gente tinha, né, com as relações que a gente mantinha. Depois, no segundo e terceiro passo, vimos que, né, a relação com o nosso poder superior ela não pode se restringir, né, única e exclusivamente, né, a repetição de palavras, a orações, eh, ou a sacrifícios, né? E depois, no quarto e quinto passo, né, vimos que aquilo que a gente pensava sobre nós mesmos podia ser uma parte apenas de nós. Não necessariamente estávamos nos vendo de forma integral, completa, o que com certeza iria comprometer muito qualquer ação que a gente tivesse sobre nossa vida, porque a gente estava se vendo de forma bastante recortada, certo? Se você chegou até aqui e não conseguiu ver de forma diferente o seu problema, o seu poder superior ou você mesmo, talvez seja melhor não passar para esse passo. Talvez seja melhor dar uma olhada de novo nessa janela que se abriu à sua frente para ver se não passou despercebida nenhuma parte que talvez estivesse lá e fosse importante. Porque realmente para iniciar esses passos, para iniciar a mudança de comportamento de uma forma efetiva, nós precisamos ter vivenciado, né, esse processo de mudança de perspectiva, de mudança de ponto de vista, né, sair daquela visão focal numa única coisa para uma visão como essa da imagem, né, mais abrangente, que nos permite ver o todo de uma forma diferente, tá? Então, nessa vivência, nós vamos falar de 3 bases de ação em relação ao sexto passo, né? Nós temos aí dentro do enunciado 3 conceitos principais. Então, a prontidão, a fé e a mudança, certo? Que percebam que, como uma jornada espiritual, a questão da fé, da espiritualidade, do contato com o poder superior, ele vai estar presente ao longo do processo como um todo, mas algo que é extremamente interessante deste programa é que ele sempre vai nos apresentar uma fé, uma espiritualidade muito pragmática, muito concreta, né? Algo que se traduza de fato em ações e não que seja apenas, né, algo abstrato, verbal, como vimos, né, na questão, né, do quinto passo com os diferentes níveis, né? Vamos começar então com a prontidão, tá? Então, o que é prontidão? O que podemos entender por prontidão? Aí muitos vão falar, prontidão é estar pronto, né? Eu estou pronto, eu quero fazer aquilo, né? Como vimos aí que apareceu, né? A prontidão é reunir as condições necessárias. Não adianta você querer, você ter desejo, você ter vontade, você ter expectativa, se você não reúne as condições necessárias, certo? Porque isso é algo, né, que até, sem dúvida, né, nesse perfil mais ansioso e imediatista que o dependente químico tem normalmente, né, o ser humano tem, né, como eu já disse, não é uma, né, não é um tipo de perfil que a gente encontra única e exclusivamente, né, no dependente químico, mas com certeza nele bastante. A prontidão muitas vezes é entendida dessa maneira, como querer. Eu quero que aconteça isso, logo eu estou pronto para que isso aconteça. Só que é muito diferente. O que seria reunir as condições necessárias, né?
seria basicamente ter os recursos necessários, certo? Eu quero construir a minha casa. Vamos voltar ao exemplo da casa. Eu quero muito. Toda a minha vida eu quis construir a minha casa. Tá? Então isso significa que eu estou pronto porque eu quero muito. Ou não? O que significa estar pronto para construir a minha casa? Bom, primeiro, qual é o primeiro recurso que a gente precisa para ter uma casa, né? Você comprou um terreno já? Você tem dinheiro para comprar um terreno? Tá, você tem o terreno, agora você tem dinheiro para pagar um engenheiro, um arquiteto para fazer a planta, você tem dinheiro para comprar o material de construção necessário para contratar a mão de obra. Não, a vontade não é prontidão. E aí nós temos na nossa cultura, né, nós temos aí algo que cada vez avança mais e que está, de alguma maneira, né, tornando muito efêmera, muito sem sentido, né, muitas das coisas que são conceitos enlatados, industrializados da psicologia, como não, querer é poder, se você tem vontade você consegue. Aí vemos toda uma linha de movimento, né, querendo focar, né, nesse tipo de frase pronta, nesse tipo de conceito super simplificado na sociedade, que nos coloca essa ideia de que, bom, se você tem muita vontade, logo você vai conseguir fazer as coisas. Né? Como se o querer e poder, né, não estivesse intermediado por um terceiro elemento fundamental, que é o ter capacidade de fazer. Né? Então, está muito longe o querer do poder. Sem dúvida, o poder passa pelo querer, isso é inevitável, certo? Mas o querer faz com que você corra atrás dos recursos necessários, não com que você possa diretamente, com que você pule, né, essa etapa de estruturar os seus recursos, certo? Então, você quer melhorar a sua vida conjugal, você quer melhorar a relação com seus filhos, você quer, né, reestruturar a sua carreira profissional, coisas que podem estar dentro, né, do foco de ação desse momento de ação, né, de mudança de comportamento. Legal, são coisas boas, mas como você muda isso se você não adquire nenhum elemento novo, nenhum recurso novo, né? Como você melhora a sua vida conjugal se você não sabe o que está faltando, se você não tem uma noção clara de que tipo de comportamento precisa ser modificado, se você não desenvolve recursos novos, diferentes, como, por exemplo, né, recursos de comunicação, de assertividade, de capacidade de negociar, capacidade de falar não, certo? Coisas básicas, né, que elas fazem parte diretamente da melhora das relações interpessoais. Como você vai melhorar, por exemplo, o relacionamento com seus filhos, se você não desenvolve também essas habilidades de comunicação, se você não desenvolve um estilo parental diferente, que tem todo o estudo, né, do que seriam os estilos parentais, as maneiras de se posicionar, o tipo de intervenção que deve ser feita, tá? Como você vai mudar a sua carreira profissional se você não entra numa faculdade, se você não termina seus estudos, se você não faz uma capacitação técnica, entende? Então, percebam que esse caminho, né, entre o querer e poder, ele está intermediado por uma ponte que é o fazer. Você tem que fazer coisas. Então, quando vendem para você, para nós, né, essa ilusão de que querer é poder, de que é simples, de que é fácil, né? Simplesmente você com muita força de vontade, com muita fé, você vai conseguir tudo, e não é verdade, certo? Na verdade, esse tipo de fala contribui muito com a frustração e com a depressão das pessoas, que elas tentam fazer uma mudança profunda na vida de uma forma simplista, né, de uma forma não estruturada, porque foi vendido, né, para a pessoa que era simples, que era só querer, que já conseguia. A pessoa não consegue e ainda acaba se convencendo de que o problema é ela, porque os outros sim conseguem, que ela acha que consegue, ou venderam para ela que consegue, então ela acaba se sentindo mais incapaz, né,
mais frustrada, mais derrotada, porque passa a compreender, né, que é a sua condição, que ela não teve possibilidade de fazer isso. Então, né, muito cuidado com essa questão, né, dessa simplificação tão banal, né, de todo esse processo. Não adianta ter vontade se não tiver recurso. Então, nós temos que começar pelo recurso, não pela vontade, certo? E que recursos? Bom, no quarto e quinto passo, se fizermos realmente um bom quarto e quinto passo, se tivermos um bom retorno de uma pessoa qualificada, capacitada, nós vamos ter conseguido avaliar quais foram os recursos que faltaram, certo? Se vocês leram os modelos de retorno de quinto passo que colocamos na aula anterior, vocês vão ver que estão elencados, estão descritos quais são os recursos que a pessoa precisa desenvolver, não? Ou quais são os problemas que precisa começar a resolver. Então, teoricamente, dentro da linha de sequência, não, dessa jornada dos 12 passos, desse programa, né, nos passos anteriores a gente pode levantar os recursos que a gente tinha, pode fazer, né, esse balanço, né, pode fazer esse inventário, justamente. Que é isso? Bom, nós vamos começar a construir a casa, o que precisamos? Bom, precisamos do terreno, precisamos de dinheiro para isso, da planta, da mão de obra, do material, enfim. Aí faz todo o levantamento do que você tem. E aí você percebe aquilo que você não tem, aquilo que falta. Você só vai estar pronto para começar quando tiver tudo o que você precisa, não? Ou saiba que tem os recursos para vir a adquirir o que você precisa. Então, muitas construções terminam pela metade, nunca são concluídas e acaba gastando todo um recurso para começar que é perdido porque não consegue terminar. Justamente, né, por essa ansiedade associada, né, a essa relação simplista, né, do querer é poder, que não é fato, não é verdade, certo? Então, para começar essa questão da prontidão, tá, nós vamos ver, então, dois principais desafios: os desafios de ação e os desafios de renúncia. Prontidão é estar pronto para qualquer desafio que venha a acontecer dentro desse trajeto, tá? Não significa que você vira, né, super-homem, que você vai conseguir resolver qualquer problema, não. Qualquer desafio dentro daquilo que a gente esteja iniciando como caminho. Por isso que a gente precisa, né, ter buscado os recursos. Então, quando pensamos na prontidão, né, lembrem de novo, nós estamos pensando em recurso. Então, você quer fazer uma faculdade, né? Você tem muita vontade de fazer uma faculdade, legal. Então, o que você precisa? Ter vontade ou ter o ensino médio completo? Porque esse é um ponto bastante fundamental. Enquanto você não tiver o ensino médio completo, você não vai fazer uma faculdade. Eu lembro por diversas vezes, né, de pessoas que estavam em tratamento na comunidade e virem me perguntar, né, que faculdade eles deveriam fazer, qual curso eles deveriam entrar, e sério, me questionando, né, como uma preocupação que eles tinham, né, naquele momento. Só que eram pessoas que não tinham, às vezes, nem o ensino fundamental completo, certo? Então, né, não que não seja bom sonhar no futuro, mas você já pensou antes, né, de pensar em qual curso de nível superior você vai fazer? Você já pensou qual a forma que você vai concluir o seu estudo, né? Porque isso é fundamental. Senão, todo o pensamento e todo o devaneio que você possa ter sobre a faculdade vai ser
um devaneio, unicamente. Você vai perder o tempo, porque você precisa operacionalizar, dar passos concretos antes disso, certo? Para quem está em tratamento nesse momento, para quem está numa comunidade terapêutica, esse é um passo concreto. Você deu um passo concreto, aceitando ajuda, indo para um lugar de tratamento e agora estando num processo que tem começo, meio e fim, pelo menos espera-se que tenha. E então, esse é o primeiro passo seu. Você precisa, né, concluir com sucesso essa fase da sua vida para poder ir para a próxima. Porque essa prontidão falsa, né, da ansiedade, da vontade, do querer aqui e agora, é o que também faz com que muita gente abandone o tratamento. Porque a pessoa tem tanta vontade de fazer aquilo que ela está imaginando que ela vai embora para fazer isso. E, obviamente, geralmente não faz, porque não está pronto, né? Pois também se entende muitas vezes que o querer parar de usar droga é igual a conseguir parar de usar droga, né? Ah, não, agora eu sei o que eu tenho que fazer, agora eu tenho real vontade, agora eu estou há 1 mês, 2 meses, 3 meses sem usar e eu estou bem, já sei tudo que eu tenho que fazer, pronto, aí vai, né? Por que a pessoa recai quando abandona o tratamento? Porque ela tem vontade de ficar de pé, ela não tem recurso para isso, né? Só que nessa ansiedade se confunde, né? A pessoa, por ter a certeza, a convicção de que ela quer fazer as coisas direito dessa vez, de que ela quer dar orgulho para a família, de que ela quer, né, trabalhar certinho, de que não quer voltar para os lugares que estava, de que não quer, né, voltar a frequentar os grupos que frequentava, de que está disposto a frequentar um grupo de apoio, uma igreja, enfim, como ela sente que tem essa vontade, logo entende que tem a capacidade para fazer isso, que já desenvolveu os recursos necessários para isso, como aprendeu, né, os recursos que não desenvolve, né, mas vou citar alguns, né, aprendeu a enfrentar situações de risco, aprendeu, né, os mecanismos de fuga e esquiva, como vimos com Vinícius no primeiro passo, aprendeu o enfrentamento de crise, aprendeu a falar não para os amigos de ativo, aprendeu, né, a desenvolver relações em ambientes diferentes. Isso não aprendeu. Então não adianta dizer que quer muito fazer, porque ainda não tem o recurso para fazer. Então, esse é um ponto muito importante de todo o processo, porque muitas vezes é aqui que a pessoa, né, falha mais, é aqui que o problema acontece, né, nessa confusão entre o ter vontade e ter capacidade, tá? E, de novo, não ter capacidade não significa que o indivíduo não tem, é incapaz. Significa que ele não aprendeu ainda. Ele pode aprender, ele pode se tornar capaz, tá? Porém, ele precisa passar por um processo para chegar a essa capacidade, tá? E é por isso que esse conceito distorcido do defeito de caráter é importante ser esclarecido nesse passo também, tá? Como vamos ver ali mais para frente nessa aula, porque ele está muito relacionado com esse pensamento, né, de que querer é poder, de que a coisa é simples, de que a coisa é direta, tá bom? Então vamos terminar aqui essa primeira parte da aula. Na segunda já explico mais detalhadamente, então, esses dois tipos de desafio, né, de ação e de renúncia.